Olá, Ô, boa Domingo, noite. Obrigado, meu amigo, por estar por aqui. E me aí, atrapalhei um pouquinho hoje. não, sem problema. Os dias têm sido bastante corridos. E aqui também a tarde foi bem puxada. Mas É, então, o dia foi corrido também hoje. como é? O dia também foi corrido hoje, puxado aí. Foi demais. Mas só por causa da faculdade, né? Por conta do Entendi. mestrado. É isso que tá me Aham. consumindo, assim, as tripas. Tá, então assim, aproveitando já que tu já tocou nesse assunto, vamos falar um pouquinho meio que do fim do começo para depois a gente ir puxando um pouquinho coisas mais anteriores. Eu queria É, começar falando sobre essa tua experiência no mestrado, porque enfim, tu é da cultura popular, do cotidiano, né, da prática. Como é que foi essa sim. experiência? Enfim, tu é graduado, mas como é que foi essa experiência de querer entrar no mestrado e fazer o mestrado? É, é uma história bem complicada. Eu não tenho um histórico, assim, muito louvável na academia, né? Eu não me encaixo muito na academia. Eu demorei muito tempo para me formar. Eu entrei muito cedo na faculdade, né? Mas eu demorei assim, uns 10 anos para. Eu não conseguia me encaixar, né? A faculdade sempre foi muito quadrado, muito fechado. E eu sempre muito solto, né? Muito livre, muito autodidata também. Aí eu fiz história pela estadual. Depois eu entrei na federal para fazer teatro. E assim, também não rolou. Né? Eu acabei sendo jubilado. Porque faltava muito, porque eu viajava muito com. Voltou aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Aí eu primeiro tentei mestrado em Belém, né? E aí passei na prova, mas não fui aprovado no projeto. Aí eu fui para São Luís, fui embora para São Luís. Você sabe dessa história, né? Fui embora para São Luís e quando eu estava lá em São Luís, mais ou menos com 5 meses depois, um colega meu me ligou dizendo que ia ter o mestrado em Imperatriz. Abriu a turma, né? Ia abrir a turma, o edital, ia lançar o edital e tudo mais. Falei, vou me inscrever. Aí eu me inscrevi. Aí eu pensei, se eu passar, eu volto para Sailândia para estudar. Se eu não passar, eu fico por aqui mesmo. Aí eu passei. Aí eu voltei de novo para Sailândia. Isso foi em Aí, 2018, né? isso. E assim, é, não é uma experiência muito, assim, para mim, muito boa, no sentido de que eu ainda encontro muita dificuldade de acompanhar a agenda, né? Da faculdade, essa agenda, essa obrigatoriedade, isso é muito chato. No entanto, eu tenho me esforçado muito para ser um pouco mais disciplinado. Meu orientador me mandou uma mensagem hoje dizendo o seguinte: ele disse o seguinte, se não tivesse essa pandemia e tu tivesse dançando quadrilha, com certeza tu não tinha feito a disciplina desse mês. Porque se tu não tá dançando, tu não tem tempo, imagine dançando. E E ele ele tem razão, né? tem razão, ele tem razão. Então, assim, eu tive um pouquinho de sorte por conta dessa parada, né? Porque senão eu teria reprovado já. Aí eu já teria perdido o curso.
É, né? realmente a universidade parece uma outra agenda mesmo, né? Não, não se encaixa com a agenda da É, sociedade, principalmente da cultura. você tem que se encaixar naquela agenda. Então, para mim, era é bem difícil. Mas eu estou me esforçando muito. Deus sabe. Tá, então assim, pra gente descontrair um pouco, tirar um pouquinho desse peso que a academia tem em cima da gente, né? Eu queria que nós começamos, como eu falei, começamos pelo fim, pelo agora, né? Mas eu queria voltar contigo um pouco no tempo, porque, enfim, até agora falou, apesar de ser o culturalista, mas falou o Chico Cruz acadêmico, né? Esse que está se esforçando para conseguir acompanhar a agenda da universidade. Mas vamos voltar para esse Chico Cruz, ator, diretor de teatro, lá no início da carreira, onde foi, como é que foi que surgiu esse interesse pelo teatro? Menino, isso sempre existiu. Isso não surgiu assim, em um tempo da minha vida. Isso sempre existiu, sempre. Entendeu? Eu sempre fiz teatro. Desde de criancinha que eu não sabia ler ainda. Eu tenho 40 anos. Dos 40 anos, eu tenho 40 anos de teatro. Entendeu? Não tem essa memória assim, quando eu tinha 15 anos, eu me interessei. Não, com 15 anos eu já fazia teatro. Tá? E onde foi que começou? Foi em Açailândia mesmo, no Em interior? Açailândia, eu sou filho de Açailândia, né? Não nasci aqui, mas sou filho daqui. Começou na igreja, né? Porque é o primeiro lugar que você vai quando você é criança, para a igreja, né? Depois você Os vai para a pais escola. arrastam. Hoje eu não sei mais como é que funciona, mas na minha época era assim. O primeiro lugar que você vai, que é um lugar sociável, é a igreja. Na escola também não era. Você não ia para a escola assim, bebê igual vai hoje, né? Na minha Uhum. época eu não ia para a escola assim, você ia para a escola já mais grandinho. Então eu comecei a frequentar, quando eu criança, eu fui frequentar a primeira igreja. Então comecei a fazer na igreja. E depois, quando eu entrei na escola, fui fazer teatro na escola. Depois que saí da escola, fui fazer teatro no mundo. Dessas memórias que tu tem do início, né? Bom, na igreja, na escola, como é que era a figura das pessoas que eram responsáveis por te ajudar no teatro? Os primeiros diretores, que geralmente são os professores, né? O professor, o padre, enfim. É. É, na igreja, como eu não sabia ler, a catequista lia para mim o texto e eu decorava. Ou então a freira, né? A freira, uma catequista lia, eu memorizava e falava o texto, né? Então era essa a direção, né? O direcionamento era esse. Não tinha uma expressão, não tinha uma marcação, assim, então, né? Então era ir lá no microfone, você falar aquele texto na Páscoa, no Natal, no Dia das Mães. Então era bem cru, bem técnico nesse sentido. Olha, você vai falar isso. Então, lia para mim, eu memorizava, ia lá e falava, né? Na escola eu era autodidata nesse sentido. Eu é que já chamava os colegas e dizia, vamos fazer, né? Vamos pegar vidas secas e vamos encenar. Então era eu que tinha a ideia, né? Porque o desejo era meu, né, de fazer. Aí chamava os amigos para realizar. Aí chamava os amigos e aí as professoras gostavam, a escola gostava. Quando eu estava no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, que já é o último ano já para sair da escola, né? Então, aí eu já estava mais adulto, então eu já estava mais esperto em relação a isso, né? Então eu fazia coisas bem mais elaboradas, assim. Então, a partir dali, a escola percebeu que eu tinha, assim, não, esse menino tem um talento para fazer, então vamos chamar ele para fazer mais, né? E para fazer, inclusive, fora da escola, em outros espaços. Então, fui fazendo em outros espaços. E quando eu era criança, não existia projeto social aqui na minha cidade, né? Igual existe hoje os projetos sociais para criança, né? Mas quando eu era
quando eu. Adolescente não, eu já tinha meus 16, 17, 18 anos, 17 anos. O Centro de Defesa começou a oferecer oficina e eu comecei a fazer. Então, comecei a fazer teatro a partir do Centro de Defesa, já nessa idade, né? E aí é de onde vem a minha primeira formação. É, e é de onde vem a minha grande formação. A primeira e grande formação em teatro. Depois eu fiz um monte de coisa por outros lugares, aí, em vários lugares. E Chico, é interessante tu trazer esse papel do Centro de Defesa e dos projetos sociais, porque, enfim, grandes personagens, personalidades da área artística, eles surgem nesse ambiente. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Chico ator, como tu mesmo já falou, desde sempre existia, né? Essa vontade de fazer e tal. E aí tu falou que no ensino médio, que tu começa na escola, tu já chamava os alunos para fazer. É aí que surge o Chico, também diretor? É, olha, não, o Chico também diretor surge criança também. Nossa. Quando eu fazia a minha, sei lá, quinta série, bom, já criança, né, ainda, adolescente, pré-adolescente, e sempre as professoras perguntavam, né, o que você quer ser quando crescer, né? Sempre na quinta série, na quarta série, na sexta série. E eu dizia, eu quero ser diretor, eu quero ser escritor, diretor, que mais que eu falava? Tudo que eu sou hoje, né? Escritor, diretor, ator. Sempre falei isso, sempre falei isso. E é o que eu sou mesmo, né? Escritor, diretor, ator. Ah, então surge nessa época. É interessante porque geralmente o ator ele se torna diretor por uma necessidade urgente. Ele dirige uma coisa, depois vai dirigir outra, mas tu foi um processo que foi se construindo os três ao mesmo tempo, né? Eu queria ser tudo isso ao mesmo tempo, né? Só que é o seguinte, eu falava isso querendo, né? Mas é claro que isso de fato, profissionalmente, surgiu a partir da necessidade do grupo. Né? O grupo precisava do diretor. E aí, então, eu precisei realmente assumir isso pela necessidade do grupo, porque se não fosse, eu continuaria só como ator mesmo, né? Já estava bom demais. Mas pela necessidade, eu me tornei diretor do grupo. Entendi. E tu falou, por exemplo, que o Centro de Defesa é o responsável pela tua primeira grande formação na área do teatro, mas na tua formação de artística, de ator em específico, quem são as tuas grandes referências de formação? Assim, tem alguma linha teórica que tu segue? Ou tu é aquele ator que absorve todas as práticas do teatro? No centro de defesa, eu comecei fazendo teatro de rua, né? Depois, no próprio centro, eu comecei a fazer teatro de palco, teatro palco italiano. Então, eu tenho essas duas formações que o centro me oferece, né? As duas importantes formações. Como eu comecei a estudar teatro no centro de defesa, e eu não sou aquela pessoa que estudava só lá o que me diziam, né? Só o que falava, eu ia além, eu ia buscar, estava sempre buscando, mas eu estava buscando fora de lá, mas eu estava lá. Então, assim, era instigado por estar lá, né? Então, vem de lá, né? Então, como eu digo, a minha grande formação do teatro vem do Centro de Defesa. Mas, como eu digo, vem de lá porque, mesmo quando eu busquei fora, eu estava lá dentro, né? Mesmo quando eu fiz uma oficina fora, eu estava lá. Mesmo quando eu estudei fora, eu estava lá. Eu nunca saí de lá, eu sempre estava lá. Sempre estava fazendo lá, praticando lá. Então, vem de lá, é motivado por lá, né? Então, a minha formação em teatro, a minha formação política, a minha formação cidadã, tudo vem do Centro de Defesa. Mas, como eu digo, não me limitei só lá, não me fechei só lá. Também fui buscar, nunca saí de lá. E fui Tá. buscar motivado por eles, oportunizados por eles, né? Que Então, bacana, que sempre bacana responsável por tudo isso. essa figura do centro de defesa na tua trajetória. E aí tu citou duas áreas do teatro muito forte, que eu acho que é uma característica muito forte tua, que é o teatro de rua
e o teatro de palco. E eu já assisti alguns espetáculos teus, e mesmo nos espetáculos que tu faz no palco, tem muitos elementos do teatro de rua. É uma característica, isso é consciente de tu levar os elementos do teatro de rua pro teatro de palco? Não, não é consciente, não. É uma coisa que está impregnado, né? Uhum, Então é uma coisa impregnada. Ela vai, entendeu? Então, entendi. não é assim, não é eu penso assim, eu vou montar a partir desses elementos, né? E eu também, assim, eu também não tenho uma característica, eu bebi em tantas fontes, sabe? Eu bebo em muitas fontes, eu pesquiso muitas coisas, eu não tenho isso de, o teatro de rua só de rua, quem vai fazer palco, só palco, vou fazer teatro brechtiniano, vou fazer teatro do primeiro, não, você gente de teatro gosta de muita coisa, né? Faz muita coisa, assim. Então eu me adapto muito, assim. Se eu vou trabalhar numa companhia de teatro que tem mesmo assim uma característica, uma estética, mas eu me adapto, eu faço, eu vou, então, vou para outra que fazer outra coisa, faço outra coisa, né? E eu mesmo, assim, às vezes por exemplo, você assistiu Buraco, né? Uhum. Então, bom, muito rua, muito livre, muito solto. Aí você assiste enquanto Shakespeare não vem, né? Tem outra estética, tem outro caminho. Então, eu consigo transitar né? Por muitos erros. Entendi. E acho que isso é que faz, enfim, dá uma característica específica à tua forma de fazer teatro. E aí, já que tu falou desses dois espetáculos, o Buraco e Enquanto Shakespeare Não Vem, mas eu, enfim, eu não quero me fixar neles, mas eu queria te perguntar se antes de tu, enfim, se profissionalizar enquanto ator, enquanto diretor para produzir grandes espetáculos, dirigir grandes espetáculos e atuar, tem algum lá atrás, assim, que pra ti é aquele espetáculo memorável? Não esse de agora, mais recente, porque, enfim, são grandes espetáculos, muito bem produzidos. Mas, assim, lá no começo ainda, no ensino médio, ainda na adolescência, tem algum espetáculo que pra ti foi esse memorável, assim, que te deixou feliz Hoje, quando tu saiu do hoje, palco? hoje tem um trabalho que é memorável, hoje, Uhum, que é do passado, né? Porque isso de ser memorável, para mim, é uma coisa do momento, uhum, entendeu? Nesse momento tem um trabalho que é memorável, que foi um trabalho que eu fiz sobre El Rei Sebastião. E por que agora esse espetáculo para mim é memorável? Porque agora eu estou divulgando um livro que eu recém lancei, El Rei Menino, sobre o Rei Sebastião. Automaticamente eu lembro muito agora nesse exato momento, no momento que eu estou vivendo, do espetáculo que encenei, que era Dom Sebastião, o nome do espetáculo. A Lenda do Dom Sebastião. Era esse o espetáculo. Apresentei com um professor de teatro meu, que depois virou colega de trabalho, que é o Ironilson, que foi assassinado, Imperatriz. No elenco era eu, ele, a esposa dele e a filha dele, nós quatro. A gente apresentou em Açailândia, Imperatriz e Goiânia. Fizemos uma temporada em Goiânia, nas escolas de Goiânia. Né? Foi muito interessante. Então foi uma experiência muito rica, muito boa, e era sobre Dom Sebastião. E aí agora, nesse exato momento, eu com esse livro de Dom Sebastião, então isso para mim está sendo memorável, assim, eu lembro muito dessa peça, né? Por conta Ah, disso. que bacana. Deixa eu só fazer uma pausa rapidinho aqui, Chico, porque tem alguns comentários e eu queria aproveitar Claro. para ler antes de passar para a próxima pergunta. Deixa eu abrir aqui. Bom, E a mandar uns Daniela. beijos, né? Vanusa Gonçalves, Tem a um pessoal Dani que aí. entrou, a Flávia Bombom. Isso, esse João Paulo Lira disse: Chicão, cabra bem arretado, sou fã. Tem mais aqui, deixa eu ver. O grupo de teatro Primeiro Ato de Alto Alegre do Pindaré. Chico, a nossa vida é um teatro e você traz isso nas veias, parabéns. De Alto Alegre do Ah, Pindaré. Que isso, a Companhia de Teatro legal. Primeiro Ato. Já já a gente vai falar sobre a ida de vocês lá. A Daniela, passando um filme aqui na cabeça, ouvindo o Chico falar. E de fato, o teatro ele traz essas memórias. Né? Queria agradecer a todos que estão assistindo a gente e que estão comentando. E agora, já que A tu tocou Daniela no foi tema minha do. aluna de teatro, né?
durante É, muito tempo. Daniela foi minha aluna de teatro quando ela era criança, criança mesmo lá da igreja. E depois foi minha aluna de teatro na fase adulta. Teve 2 momentos que ela foi minha aluna de teatro. Ah, que bacana. Então, E que assim, bom que ela ou tá. seja, é uma pessoa que me conhece muito, né? E que bom que ela tá aqui assistindo a gente. Eu quero deixar um espacinho, tu não me deixe esquecer mais à frente, pra gente falar um pouco sobre o teu livro, tá? Pra, enfim, falar como é que tá o processo, se já tá disponível para vender, onde que tá, a gente fala um pouquinho mais à frente, porque agora, já Sim, que, fala do livro, maravilhoso. isso, vamos falar assim. Mas já que a Companhia de Teatro de Alto Alegre do Pindaré comentou aqui sobre enfim, tu traz o teatro nas veias, eu queria que tu falasse um pouco sobre a experiência da construção do espetáculo Que Trem é Esse? Eu lembro que vocês estiveram em Alto Alegre na fase de preparação de levantamento de dados e depois vocês voltaram para apresentar lá em Alto Alegre. Eu queria que tu falasse como é que foi esse processo, um espetáculo que ficou incrível. Eu assisti, depois acabei integrando o elenco por um período curto. Ah, eu tava tão abusado naquela época, sabe? Assim, abusado no sentido de muito chato, eu tava muito chato, né? Eu tava muito rigoroso. E assim, eu cobrei muito dos meninos, sabe? Eu dei uns gritos, assim, bem consideráveis. Foi um processo intenso. Eu acho que a galera, assim, pegou mesmo porque, né, eles eram os responsáveis, porque eles eram os militantes da causa, né? Então, tipo assim, não, tem que aguentar isso aqui. A gente, o processo de escrita e construção foi muito doloroso. Por que foi doloroso? Não os ensaios, mas eu me deslocar de Açailândia toda semana para ir em uma cidade, né? Esse deslocamento, assim, vai de trem para Alto Alegre, na outra semana vai de trem para Marabá, vai de trem para... E numa dessas viagens, já bem rotineiras, eu adoeci. E eu adoeci lá em Presa de Porco, né? Então, essa Presa de Porco é um lugar muito difícil, né? É um lugar de uma realidade muito difícil. Sim. E, assim, aí caí doente lá, menina, fiquei mal, assim. E lá eu parei o texto, né? Assim, aproveitei e escrevi o texto. Então, foi uma experiência muito forte de ir nas comunidades, conhecer e conversar com o pessoal de Alto Alegre, as experiências de morte, né, das famílias, dos filhos, dizer que meu pai foi atropelado, ou a mãe dizer meu filho foi atropelado. Meu Deus do céu. Que tenso que foi, né? Foi difícil. Aí, e assim, depois a gente teve uma agenda de apresentações, né, que também foi bem intensa, mas aí já foi mais tranquilo, né? O processo foi mais... Porque o processo é intenso, porque não é fácil você ouvir esses depoimentos das pessoas e você ficar, né, normal, né? A gente não fica normal. Não é fácil você passar por um processo desse depois de treinamento, com todas essas informações, né? Então foi punk, né? Mas um resultado que eu gostei muito, né? Um resultado que os meninos, assim, não desistiram e não deixaram de me amar, apesar dos gritos, né? Então foi uma experiência profunda e que eu agradeço muito aos missionários combonianos por me, né, proporcionar. Entendi. Aproveitar aqui antes de passar para a próxima pergunta, dar uma boa noite para a professora Meire Alvarenga, lá de Imperatriz, que ela é do Centro de Ensino Urbano Rocha. Para a Cíntia também, que deu boa noite aqui para a gente. Obrigado por estar com a gente, pessoal. E aproveitando o gancho disso que tu falou sobre o processo de formação, de trabalhar os meninos para o espetáculo, eu queria saber, enfim, depois tu fez outros espetáculos com eles, inclusive, o espetáculo Buraco foi feito com eles, o espetáculo Enquanto Shakespeare Não Vem, o Mikael, que estava no elenco também,
fez. Nesse processo de preparação para o espetáculo, o que é que tu mais preza do ator? O que, que o ator precisa oferecer para que tu se sinta, enfim, não satisfeito, mas tu sinta confiança nele para aquele personagem específico? Concentração. Gente, trabalhar com gente desconcentrada é o fim da vida, né? É o fim da carreira da gente. Então tem que ter muita concentração. Me diz assim, vamos lá, se concentra, vamos trabalhar. Pronto, se concentra e trabalhe. Só isso. Não tem mais nada. Né? Então, assim, era uma dificuldade com eles, né? Porque eles nunca tinham passado por um processo tão intenso. Não sei se tinham realmente noção, assim, né? Do que a responsabilidade, tudo, não sei até onde, né? Então, eles eram bem desconcentrados. Então, isso me... Então, trabalhar com gente desconcentrada é difícil. Então, assim, a vantagem de você trabalhar com atores profissionais, por exemplo, é que você não tem esse problema, né? Que eles já são muito chatos. Atores profissionais são muito chatos, né? Então, mas eu não trabalho com atores profissionais, entendeu? Eu trabalho com atores amadores, uma galera que quer fazer teatro, uma galera que quer fazer teatro. Não é a galera que vive de teatro. Não é a galera que é ator mesmo, assim, não é, é outro público. E eu trabalho com esse, eu dirijo essa turma. A minha vida toda foi isso. Então, estressante, difícil. Por quê? Porque eu entendo, né? Não é uma coisa que eles estão fazendo pela profissão. Eles estão fazendo pela necessidade, estão fazendo porque querem fazer, porque gostam de fazer, porque querem se sentir útil em outra coisa. Ah, vamos fazer uma... Mas é diferente de você trabalhar com um ator que vive daquilo ali, que tem aquilo dali como um trabalho para sobreviver também, né? Comer, né? Já chegou Para ganhar o dinheiro dele, para ganhar o pão de cada dia. Tipo assim, eu sou ator porque eu vivo de teatro porque eu ganho pão. Então, ou seja, não tem o que discutir. A pessoa não tem o que, né? Exato. E nessas tuas experiências, como tu já colocou, trabalha muito com atores amadores e eu acho isso uma grande virtude, né? Porque nesses atores amadores tem muitos elementos, muita potencialidade que você pode trabalhar isso. Chegou alguma vez tu foi trabalhar, ministrar uma oficina que uma pessoa se destacou bastante, que tu gostaria de tirar aquela pessoa para trabalhar contigo, assim, para levar para um espetáculo teu? Menino, para te ser sincero, eu sempre que trabalho com esse elenco, todos são muito bons, né? E eu, particularmente, se eu pudesse, botaria todo mundo num grupo só, pra gente, porque eu gosto da ideia de grupo, de teatro de grupo, né? E é bonito, teatro de grupo é bonito, muita gente, né? 10 pessoas, 8 pessoas. Então, assim, então, se eu pudesse, eu sempre estaria com todos esses, porque eles é incrível, assim, eu não sei como, mas eu costumo pegar sempre elencos muito bons, né? O último grupo que eu trabalhei, que foi o Centro da Arte do Centro de Defesa, que era um grupo de adolescentes, inclusive acabou de entrar um agora, que é Daniel, eles são muito bons. Então, assim, eu não consigo dizer assim, vou só esse aqui que eu vou pegar, né? Não, por mim, todos esses. Entendi. Que bacana, Chico. Que bonita a sua Se experiência. você, por exemplo, ver os meninos fazerem um buraco e fazer um trem que trem é esse, todos muito bons, dá para fazer um grupo de teatro profissional com todos eles. É verdade, eu assisti esses espetáculos e de fato. O pessoal da Matutos do Rei aqui, mandando um coraçãozinho pro Chico, Ah, Chico Dan dizendo que tu foi o primeiro professor dele. Que bom estar e recebendo esse pessoal por aqui. Obrigado por estar assistindo a gente. tá entrando uma galera que faz teatro, viu? Ah, que bacana, que Chico bom, Dan gente. faz teatro. Olha só, que legal. Chico, além desse espetáculo que nós falamos do Que Trem é Esse, que, como tu mesmo colocou, exigiu muito, tanto fisicamente quanto até mesmo emocionalmente, espiritualmente, por conta da realidade, tu fez outros espetáculos muito fortes também, alguns retratando o Piquiá de Baixo, né? Mas um para mim que ficou muito marcado, apesar de não ter um foco diretamente social, foi o Enquanto Shakespeare Não Vem, porque
tu e o Mikael se transformaram, assim, viraram outras pessoas, né? Apesar nesses outros espetáculos vocês eram personagens, mas lá vocês usaram uma caracterização muito forte, assim, muito pesada, que deu sim, eram outras pessoas, não era o Chico Cruz e não era o Mikael de fato, vocês pegaram a característica física do personagem, com a maquiagem e tudo. Foi difícil esse processo? Como é que foi o processo de preparação para o Enquanto Shakespeare Não Vem? Ó, vou te dar aqui uma situação. Um ensaio comum, num espetáculo como Buraco, como Que Trem é Esse, a gente ensaiava 2 vezes por semana. Começando 7h30 da noite, terminando 9h30 da noite. Enquanto Shakespeare Não Vem, nós começávamos a ensaiar 8 da manhã, nós terminávamos 5 da tarde. Todo dia. Ou seja, o resultado é outro. Com certeza. Né? O resultado é outro. Então, a diferença que você percebe assim quando você assiste os espetáculos é por causa disso. Uhum. Se eu e Mikael ensaiássemos 2 vezes por semana, enquanto Shakespeare Não Vem, 2, 3 horas, o resultado não ia ser esse que você vê. Mas a gente ensaiava 8 horas. De manhãzinha, 7 horas, 8 horas, ensaiávamos até meio-dia, pausa para o almoço, retornava às 2 e ensaiava até às 5, 6. Né? E a gente fez isso um bom tempo. Né? Depois que já a gente pegou o pique, aí a gente reduziu, né? Uhum. Mas a gente iniciou desse jeito. 8 horas. Se você quer fazer teatro, se você quer ser bailarino, se você quer ser ator, se você quer ser atriz, se você quer ser... Você tem que entender que você tem que fazer isso 8 horas por dia. Não tem outra. Não, você não vai conseguir ser um excelente bailarino, um excelente ator, se você treina 1 hora, 2 horas, 2 vezes por semana. Não vai conseguir, não. Quando eu estava em São Luís com uma pequena companhia de teatro, nós ensaiávamos todos os dias. Por quê? Por que todos os dias? Porque é trabalho, gente. A gente não trabalha todo dia. A gente não vai para o trabalho todo dia. Então a gente treina todo dia. A gente começava, ia para a companhia 4 horas da tarde, chegava lá 4h30, ajeitava as coisas, começava às 5 horas, saía 10 da noite. Olha o tanto de tempo treinando. Um treinamento cruel. Né? Porque trabalhar é cruel, né? Em todos os lugares. Então é trabalho, gente. Se você quer ser um excelente profissional, você tem que dedicar muitas horas da sua vida naquilo ali, senão não vai dar certo. Isso para você ser cantor também, para você ser músico, não adianta. Se você não pegar aquilo como o seu trabalho e se dedicar profundamente, horas a fio, você não vai conseguir ser um bom profissional. E outra, não consegue ser um bom profissional se você não ler muito sobre o que você faz. Se você é dançarino, dançarina, você tem que ler muito. Se você é músico, você tem que ler muito. Se você é ator ou atriz, você tem que ler muito. Não tem outro caminho. O estudo teórico e o prático, infelizmente, não dá pra gente fugir disso. A nossa profissão, ela é cruel. Não adianta você achar, eu vou fazer teatro porque é maravilhoso, é lindo, a gente se expressa bem, as pessoas assistem, a gente viaja, eu vou dançar porque não sei o que, é maravilhoso, aquela bailarina tem os pés esfolados, né? A gente se desconstrói todo, a gente sofre muito, entendeu? Sente muita dor no corpo, né? A gente pega um treinamento que nem eu pegava numa companhia. Eu fiz uma formação em teatro no Rio Grande do Norte. Começava 2 da tarde, britanicamente, terminava, eu saía de lá meia-noite. Uau. Terminava 10h30 da noite, não lembro. Mas eu saí de lá meia-noite, já exausto. Aí no outro dia,
15 dias nessa pegada. 15 dias ininterruptos. Quer dizer, um negócio desse não. Entendeu? Não é manteiga no É pão, não. trabalho, trabalho mesmo. Não é manteiga no pão, não. Não é brigadeiro, não. É verdade. Como dizem o ditado aqui no Rio, não é marmelada na torrada. Não é não. Você tem. Você quer, pois o processo, esse o caminho, esse tem outro. Não. É. Chico, queria só aproveitar aqui rapidinho para mandar um saludo à Rika Kubota, é uma companheira japonesa que está vendo a gente lá de Osaka, no Japão. Rika, um abraço e graças por estar aqui com nós outros. Então, Chico, falamos até agora do ator, do diretor de teatro, mas eu queria falar um pouquinho, nós temos ainda 20 minutos para a gente falar sobre isso, sobre o Chico folclorista. Quando é que surge o Chico com essa paixão pelas quadrilhas, tu que é puxador da Matutos do Rei, é também a pessoa que, enfim, escreve o roteiro da Matutos, o espetáculo, como eu lembro que quando vocês apresentaram na Beira Rio, no Festival Estadual, que vocês levaram o prêmio, a subsecretária de Cultura disse que aquele era o maior espetáculo de teatro a céu aberto que ela já tinha assistido. E eu concordo, eu não sei se tu está de acordo com isso, mas eu acho que para além de ser um espetáculo de dança, é um grande espetáculo de teatro dançado, né? Dançado e falado, obviamente, porque tem os diálogos. E aí eu Eu queria sou saber como... muito suspeito para falar do Coração da Loucura, porque é um Aham. trabalho que eu gosto pra caralho. Mas enfim, assim, eu acho que foi a segunda vez que eu assisti vocês, eu já vi outros vídeos, gosto muito das outras apresentações, mas de longe o Coração da Loucura é o meu favorito, porque, enfim, mexe muito com a gente, com essa relação que nós temos com os mitos nordestinos, né? E até mesmo com a forma como a gente se lida com a loucura. A gente lida com a loucura com uma relação de medo, quando na verdade tem uma coerência ali no meio muito bonita que tu conseguiu trazer isso na quadrilha. Mas eu queria saber como é que tu começa a se interessar por as quadrilhas estilizadas. O teatro me levou, né? O teatro me levou a tudo que eu faço hoje. O teatro me levou à música, ele me levou à escrita, me levou à quadrilha junina, o teatro que me levou a tudo isso. As pessoas de quadrilha, sabendo que eu era de teatro e precisando de um diretor, me chamaram, né? As quadrilhas, por sua vez, como estavam numa nova configuração, me interessei, né? Porque se fosse no tradicional, não teria me interessado. Mas como estava numa outra, né, outra construção, me interessei. Pronto, e ali é teatro. Estou fazendo teatro na quadrilha, né? É por isso que eu estou na quadrilha, porque eu faço teatro. Senão eu não estaria na quadrilha. Eu teria saído. Eu estou na quadrilha porque lá eu faço teatro. Né? É isso que me move, né? Porque eu vejo na quadrilha a possibilidade de fazer teatro e levar para muitas pessoas, né? Teatro. Né? O que é o Coração da Loucura? Aquilo é né? Então, assim, porque, assim, musicais são... as quadrilhas hoje, para mim, por exemplo, que a Matutos Rei faz e muitas outras, são musicais, né? E musicais são espetáculos de teatro. Né? Verdade. Então, assim, eu vejo comum, né? Eu vejo o arraial, o terreiro, como palco, como de fato é, que é um teatro de rua, um teatro na rua, aliás, não é um teatro de rua, é um teatro na rua. Quadrilha é um teatro na rua. Então, tá tudo certo, entendeu? Não vejo diferença, não. Para mim, e a cultura popular eu sempre gostei, porque a gente bebe a cultura popular para fazer teatro, né? Quem faz teatro pesquisa a cultura popular, né? Porque lá tá a riqueza, né? A riqueza tá na cultura popular. Então a gente bebe para poder se alimentar, né? Para poder pegar umas coisas assim, para poder trabalhar com o teatro. Então a cultura popular é a fonte de pesquisa do ator, né? Mas eu tô na quadrilha pela essa possibilidade que eu tenho de ser ator, escritor, diretor. Né? Eu não brincaria a quadrilha só para ser o brincante, só, sabe? Não, para mim não teria muito sentido. Mas eu escrevo, eu dirijo e eu atuo.
Então isso para mim faz sentido, né? Entendi, consegue exercitar as três coisas. E já que a gente está falando de quadrilha, como era que estavam os preparativos de vocês para esse ano antes da pandemia, que enfim, por razões muito óbvias, é mais do que justo e necessário que não se tenha as festas juninas, porque a gente sabe que a aglomeração é gigantesca, é um movimento gigantesco de pessoas. Como é que vocês já estavam preparados ou estavam preparando o que para esse ano? Se é que Menino, vocês podem adiantar alguma coisa, né? já Porque. tava em 50% pronto, sabe? Uhum. Já tava bem engatilhado, assim. As coreografias, muitas coreografias já prontas, figurino definido. Tava só esperando mesmo chegar a estreia e a gente aperfeiçoar, terminar de ajeitar. Tava muito bem encaminhado. É isso. Porque a gente começa em dezembro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ó, março já tava. Chegar março, a coisa ainda vai começar. Você não dá conta de chegar em junho com ele pronto. Chega março, quando você chega. A gente lançou tema, tudo, então a gente já estava bem E vocês, familiarizado com tudo. e vocês pensam em levar esse tema para o ano que vem? Ou vocês pensam em novo tema? Vão recomeçar do zero? Como que O é? tema tá pronto, né? Não tem nem como a gente não levar, ele tá pronto. A gente só tá esperando a pandemia passar para poder. Mas Colocar não, no papo. entendeu? Não tem como jogar. A gente tava com um figurino pronto. Um figurino pronto. Quase as coreografias, quase todas prontas. Entendeu? Então não tem como jogar fora. Tem que ser esse aqui mesmo. Não tem pra onde correr, não. É verdade. Então a gente espera que É. quando passar essa pandemia, que a gente retome essas atividades, mesmo com o A novo gente quer retomar normal. em dezembro, né? Uhum, entendi. Que Em dezembro a bacana. gente retoma. Ah, Chico, então, como eu tinha prometido Franco, antes, um beijão, Franco. Lá, meu Franco, lá do Rio Grande do Norte. De olha aí, tem uma teatro galera. também, a gente de teatro. Tem a galera te assistindo aí. Que bom, gente. Obrigado. A Rica mandou Galera de teatro. saludos aqui. Muito bem. Então, eu queria agora aproveitar, porque nós já falamos do Chico ator, do Chico diretor, do Chico folclorista, da cultura popular, mas Acabou, não também é Chico, não. tem o Chico escritor. Ah, mesmo, tem mesmo. Tem o Chico Escritor, que lançou o livro agora. E assim, enfim, eu tenho dois livros teus, assim, de poesias, que são. Eu gosto muito de estar lendo, porque tem um pouquinho da nossa cultura nordestina, da nossa identidade nordestina, nos textos que tu traz, porque ele é muito da realidade. Eu acho que as tuas poesias, eu posso estar enganado, mas elas são muito pé no chão, né? Muito daquilo que tu vive, tu consegue Aquilo que trazer eu para as tuas vi. poesias. E tu tá Inclusive, com um lancei livro. duas agora na internet, né? 2 videozinhos de poesia. Aham. E Exato, eu vi, inclusive convido as pessoas a irem assistir. São poesias muito bacanas, muito bacana que o Chico constrói a partir dessas vivências que ele passa. Mas eu queria que tu falasse, Chico, quantos livros tu já fez até hoje e que tu falasse pra gente sobre o atual. Esse que tu tá, já não sei se já lançou, se ainda vai lançar, se já lançou, onde é que tá disponível pra gente ir lá adquirir o teu livro. certo. Lancei 2 livros de poesia, 2 coletâneas poéticas. Lancei um livro de contos. Me arrisquei também no conto. E, por último, lancei um romance. Então, são 4 livros, né? São 4, já tenho 4 obras. Tenho todos os 4, vendo todos os 4, entendeu? Lancei todos os 4 e continuo. Eu não lanço e abandono, não. Eu continuo vendendo, entendeu? Eu faço 1000 cópias, assim, sabe? Deixa E fico reservado aí para as vendendo. pessoas irem comprando. Porque eu vivo disso, entendeu? Agora não, agora eu tô como secretário de cultura, tô fazendo o trabalho, mas isso é passageiro. Daqui a pouco eu vou voltar a vender meu livro e viver disso de novo. Então, ainda hoje eu vendi um livro. Não tem segredo, não. A pessoa vai lá na minha rede social e diz: eu quero um livro, meu endereço é esse. Eu digo: transfira tanto para minha conta. A pessoa transfere e eu mando um livro. Muito Acabou. prático, Muito exatamente. prático. E o livro chega, viu? Se o livro não chegar, eu mando de novo. Aí hoje eu vendi um livro para Brasília. Brasília. Bom,
Atualmente eu estou com El Rei Menino, mas como eu digo, continuo vendendo os outros livros de conto. Ó, vamos lá, sobre cada um. O primeiro livro, um livro de poesia, que são as minhas memórias da adolescência. Então é um livro mais meloso, né? É mais romântico, é saudosista, é o primeiro amor, é a saudade, é essas coisas. O segundo, eu trabalho a linguagem. É a partir da minha linguagem. É a partir do meu lugar de fala, que é o pé de manga, que é onde eu brincava, que é onde eu brinco, é a rua, são as coisas simples do meu cotidiano, né? Então, o palavreado, agora me lasco de amor, olha, imagina, né? Você se lascar de amor. Então, assim, se lascar é uma coisa nossa, né? Então, assim, eu trabalho o meu palavreado, peguei meu palavreado, meu, porque eu uso nosso, e transformei em poesia, né? Até mesmo para que as pessoas vejam que é possível você fazer poesia de todo jeito, né? Tem um poema meu que chama-se Cara de Tabaco. Cara de Tabaco é uma coisa nossa. Lá na tua cidade também chama Cara de Tabaco? Cara de tabaco. A mamãe me chamou várias vezes de cara de tabaco. Pronto, a minha também. Então, assim, então é coisa nossa, né? Então é um palavreado nosso. Então, como é que eu pego uma poesia e transformo um palavreado desse, um xingamento, e transformo numa poesia? É possível, entendeu? Então, a mosca morta, a cibita, o cara de tabaco. Só que o nosso palavreado ele é um palavreado muito saliente, né? Uhum. E esse livro não é livro de poema erótico, não é isso. Mas são poemas salientes. É o segundo, que é A Vida é uma Rua do Casqueiro. Né? Esse eu vendo bastante porque é muito engraçado, né? As pessoas gostam de rir, aí compra. O terceiro, que é um livro de contos, né? Conto Escravidão. Olha, o pessoal dizendo que a mãe Ó também a chama de Summer aí dizendo que a mãe dela... A Summer é lá de Davinópolis, mas ela trabalha em Açailândia. Esse livro de contos foi a partir dos relatos que eu ouvi de trabalhadores vítimas do trabalho escravo. Eu escrevi o livro, um livro forte. Você tem que ter sangue no olho para ler, porque facada, né? É uma realidade dura. Porque é tudo verdade que está ali, né? Realidade. E agora o terceiro, que é o meu primeiro romance, que é muito engraçado, porque é um livro que eu fiz para os adultos, pensando nos adultos, mas as crianças estão se apossando do livro. Um novo público aí para explorar. Aí eu fiquei, meu Deus, será que esse livro é infantil? Aí eu perguntei para a minha ilustradora, né? Esse livro é infantil? E ela, não sei se é infantil. Ela, por quê? Eu falei, não, porque um monte de criança lendo o livro, e me mandando foto, e me mandando desenho, me mandando áudio. Aí eu, meu Deus, o que está acontecendo? Aí as crianças estão tomando de conta do livro. E é muito interessante isso, porque as crianças, elas estão lendo um livro que eu escrevi para adulto, mas que elas conseguem ter uma compreensão, apesar da complexidade, e elas ficam querendo saber das coisas, né? Uhum. Acho que a criançada de hoje não é mais essa criança que quer o príncipe, né? Não. Estão querendo outras coisas, né? É outra geração. Então, isso é muito interessante. Então, as crianças... Hoje, essa semana mesmo, eu recebi um áudio da filha de uma amiga minha. Ela mandou o áudio. Ela falou assim, Chico, eu gostei muito do seu livro. Eu quero muito saber por que o pai fez isso. E eu fiz um desenho. Aí, outro dia, me mandaram uma foto de um menino, que é uma criança também, lendo o livro, né? Um garotinho. Aí, ele leu um tapa, assim, o livro, sabe? Abufo. Uhum. Aí, então, assim, eu tô gostando muito disso. Eu acho que eu tô começando a perceber que eu sou um escritor que eu levo jeito para as crianças, no meu jeito. Que não vai ser o do Príncipe Encantado, né? Porque a criança hoje ela é mais esperta, né? Criança, Sim, mas sim. a literatura infantil ela é muito bobalhona, né?
E as crianças Trata a de hoje não criança têm como nada de bobo. bobas. É Estão verdade. antenadas, elas são curiosas. E ela me falou assim, olha, eu sou curiosa. Ela falou, a criança falou, né? Acho que ela deve ter uns 4 anos, eu não lembro. Eu sou curiosa. Quer dizer, eu sou esperta, né? Então, isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Então, Ela e Rei Menino eu lancei, fiz o lançamento em Imperatriz em Açailândia. E assim que eu fiz em Açailândia, iniciou a pandemia. Mas eu vou lançar o livro de novo em Açailândia. Eu não faço só um lançamento, não, eu faço um bocado. Vou lançar de novo em Açailândia, de novo em Imperatriz, vou lançar em Recife e vou lançar em São Luís. E quero lançar em Brasília e quero lançar em São Paulo. Né? Então eu tô com essas ideias. Mas se a pessoa mora numa outra cidade assim, vem para cá, que aqui eu consigo reunir 10 pessoas pelo lançamento, eu vou. Vou por minha conta, né? E lá divulgo meu trabalho, meu livro e vendo. Então quem quiser o livro, manda um recadinho na minha rede social lá no inbox, no privado, diz que quer que eu mando pro seu e-mail. Ou pro seu endereço. E Chico, só uma dúvida. Esse livro, El Rei Menino, é o que tem a formiga que usa burca? Não. Ah, tá. O Tá livro bom. da formiga que usa burca, eu ainda tô escrevendo. Porque esse livro da formiga que usa burca é um livro. Primeiro que a história é maior, ela, é, ela me deu mais trabalho, ela está me dando mais trabalho do que o Rei Menino, entendeu? E eu ainda não consegui terminar esse livro. Então eu estou escrevendo esse livro. Mas esse livro, eu quero lançar ele no ano que vem. É outro romance que a meninada vai gostar, principalmente as meninas, porque a protagonista é uma menina de 10 anos, né? Ela que é protagonista do livro. E acho que vai dar muito certo com a garotada, assim, os pré-adolescentes, né? Inclusive, eu já estou ilustrando ele. Já estou Entendi. fazendo o trabalho de ilustração desse livro. Chama-se Mani. Manille, verdade. Mani, Mani e o Reino da Pedra da Mesa. É um nome grande. Mani e o Reino da Pedra da Mesa. Porque a história acontece na Chapada das Mesas. Olha, e isso eu acho que é um diferencial na tua literatura, Chico, porque tu traz esses elementos muito perto da gente. E aí o Paulo Freire ele sempre dizia que para a gente se interessar por um texto, é importante que aquele texto fala sobre a minha realidade, sobre o meu contexto. E eu acho que isso que é bacana na tua literatura. Poeta, canta o teu quintal para ser universal. Olha só. Aprendi isso com Lília, mas ela disse que mas é de outra pessoa. Aham. Então isso foi um ensinamento. Poeta, canta o teu quintal para ser universal. Né? Então, El Rei Menino acontece no Maranhão. Acontece lá na Ilha dos Lençóis. Não é nos Lençóis Maranhenses. É na Ilha dos Lençóis. É outro lugar. É outro, né? E Mani e o Reino da Pedra da Mesa acontece em Imperatriz, né? Chapada das Mesas, Rio Tocantins. Acontece aqui, né? Do lado. E eu tô apaixonado demais por Mani. Eu tô doido para mostrar para vocês, né? Que negócio legal isso, né? Eu me inspirei na lenda da mandioca, é uma lenda indígena, e ela é rei menino na lenda da mitologia. Para alguns é mitologia, para outros é religião, que é diferente, né? Que de De Dom São Sebastião. Sebastião. É verdade. Chico, então eu queria deixar o convite também, para já que tu está organizando o lançamento do livro A Imperatriz e a Sailândia, para a gente articular um lançamento lá em Alto Alegre do Pindaré também. Fica aqui o convite. Eu fiz o Por convite na favor, live passada para Toninha tem gente de Catimiro Alto Alegre aí, quem tiver, se junta com domingo, assim. para a gente articular essa tua ida lá. Então, queria muito te agradecer, Chico, e aí eu deixo agora o espaço aqui para tu
finalizar a tua fala e te agradecer muito por ter dedicado um pouquinho do teu tempo para esse projeto que eu chamo Prosa em Movimento, que toda quarta-feira eu vou estar aqui conversando com alguém da cultura, dando espaço para essas pessoas falarem. E aproveito também para deixar o convite às pessoas que se interessaram pelos temas dos livros, são muitos, muito bons, eu recomendo. Entra lá em contato com o Chico, pede o seu livro, que eu tenho certeza que esse período de pandemia e isolamento social vai ficar mais prazeroso lendo a literatura maranhense escrita pelo Chico Cruz. Domingos, esse espaço é importante, você teve uma excelente ideia, Prosa em Movimento, o nome é bem bonito, bem poético, é louvável demais essa atitude sua. A gente precisa falar mais disso, as pessoas precisam se interessar mais pela cultura, pela literatura, pela arte. Gente, é tão bom, é tão enriquecedor, e faz tanto sentido na vida da gente. A gente vive muito sem sentido, a gente vive... Esses dias eu estava assistindo uma live da Déa Trancoso com a Mariane de Castro, e a Mariane de Castro falou assim, nós estamos equivocados com a vida, a gente está vivendo de forma equivocada. Gente, prestem atenção nisso que Mariane de Castro falou. Nós estamos vivendo de forma equivocadas. Entendeu? Sem dar importância ao essencial, que é invisível e que é visível também, né? Então, vamos pensar mais sobre isso. Vamos parar de dar tanta importância ao dinheiro, ao poder, né? E vamos dar mais importância aos outros, né? As pessoas, é tão bom estar com as pessoas. Olha aí, é tão bom que a gente está sendo privado disso pela vida, né? Que a gente não merece, né? A gente é muito doido. Então a gente precisa saber valorizar mais as pessoas, respeitar mais as pessoas, amar mais as pessoas. Amar, gente, amar é bom demais. Então, a gente precisa pensar sobre isso agora. A literatura é um caminho importante para a gente refletir sobre isso. A arte, a cultura. E eu convido vocês a refletir sobre isso a partir da literatura. E aí, quem deseja refletir sobre isso a partir de El Rei Menino, porque El Rei Menino, ele acontece numa quarentena, foi escrito em uma quarentena, porque eu escrevi, não estava num processo bem isolado. A família que faz parte da história vive um isolamento, um distanciamento social. Então, é importante, eu acho que quem vai estar lendo está começando também a pensar sobre, olha que interessante. Então, a gente precisa pensar sobre isso, isso aí, porque senão a gente vai ser destruído, assim, sem se dar conta, né? Exato. Pois é isso, gente. Obrigado. Queria agradecer a todos que estiveram. É isso nada. É muito isso que o Chico falou. Ele tem toda a razão. Queria agradecer a todos vocês que estiveram assistindo a gente até aqui. Quem não conseguiu assistir toda, eu vou deixar disponível lá no meu IGTV e depois no canal no YouTube Prosa em Movimento. Vocês podem ir lá assistir novamente. E mais uma vez, Chico, muito obrigado. Boa sorte com o livro. Obrigado. Depois eu vou Deixa eu mandar encomendar os beijo pro dois. povo que está aqui, que está Pode mandando mandar, beijo. fica à vontade. Ó, um beijo pro Marcos Epelini, que entrou aqui na live. Pra Cláudia Fonseca. Meu amor, como é que você tá? Você tá bem? Cláudia é enfermeira, tá trabalhando de frente no combate, né, ao coronavírus. Esse povo da saúde, meu Deus do céu, né? Que povo forte, que guerreiros. Então, Cláudia, um beijo, tu é forte demais, mulher. Olha aqui. Jô Santos, a Jô Santos, olha aqui, a Jô Santos é de teatro. Maravilhosa. Contadora de história não tem pra ninguém. A mulher é danada. Aí tem um monte de gente, a Bruna, um monte de gente. Um beijo pra todo mundo. É isso aí, um beijo para todo mundo, gente, obrigado. E aproveito para deixar o convite para vocês aqui também. Na próxima quarta-feira eu vou estar com o Romene. Romene é um ator baiano. Eu vou estar batendo um papo com ele aqui também sobre teatro, sobre cinema, sobre essa paixão que a gente compartilha em comum. Chico, um grande beijo, obrigado, e a gente continua se falando.